Fala galera, beleza? Então vamos continuar aqui o nosso projeto, né, da nossa lista de tarefas. E a gente já está adicionando os dados no banco de dados, né? Já estamos lendo essa informação aqui na nossa tela. E o objetivo da aula de hoje é colocar esse botão adicionar tarefas para funcionar, beleza? Então, já vamos direto para isso. Primeira coisa que eu vou fazer aqui no meu projeto, eu vou localizar aqui em list.html, certo? Vou localizar o local onde está adicionar tarefas, certo? Onde eu criei uma div para isso, tá? Para adicionar tarefa. E aqui no link, né, na tag A, tem um href, né? Observe que tem um href. E dentro desse href, eu vou colocar aqui uma URL, que vou chamar de nova tarefa, tá? Eu ainda vou criar ela, nova tarefa barra, beleza? Podem colocar aí no de vocês. Beleza. O próximo passo agora, pessoal, né, uma vez que o href é um link, eu preciso configurar o meu URL para reconhecer e redirecionar caso ele receba essa requisição de nova tarefa. Então eu vou vir aqui no aplicativo tarefas e vou localizar URLs, tá? .py, beleza? Localizem de vocês, tá? URLs.py. E observe que por enquanto eu tenho apenas a URL geral, né? Então qualquer requisição que chegar aqui, ele vai retornar a minha lista de tarefas, né? Agora eu vou adicionar outra rota, né? Outro path, que é quando chegar a requisição chamada nova tarefa, foi esse o nome que eu dei aqui, né? Nova tarefa, barra, eu vou lá na minha views chamar a view nova tarefa, que eu ainda vou criar ela, e eu vou dar um name para ela aqui de nova tarefa, beleza? Façam o mesmo aí no de vocês. Beleza. Então a gente criou aqui, colocou a view nova tarefa, a gente precisa ir lá em views agora, tá? Views. E vamos criar aqui, né, a função nova tarefa, tá? Nova tarefa, que vai receber uma requisição, né, um request. E aqui, pessoal, é o seguinte. Primeiro eu vou escrever aqui, depois eu vou explicar. Se request.método for igual a post, tá? Dois pontos. Form recebe tarefa form request ponto post. O que acontece aqui? Para me criar uma nova tarefa, logicamente, quando eu clicar nesse botão aqui adicionar tarefa, eu vou abrir a página com o formulário, certo? E o Django, ele me oferece uma facilidade para criar os formulários, tá? Eu coloquei aqui tarefa.form, né? Tarefa form, mas nós vamos criar esse formulário. Aqui no meu lado esquerdo, dentro de tarefas, tá? Eu vou criar um arquivo chamado forms.py, tá? Forms.py. E aqui eu vou fazer algumas importações. From Django, import forms
modules, import tarefas, e vou criar aqui a classe tarefa form, que é que eu vou importar lá no meu views, forms.model form, e a classe meta vai ter o model tarefas. Deixa eu ver se foi esse nome que eu coloquei, tarefas. Isso, model tarefas. E as fields, tá? Fields, pessoal, é o campo do formulário. Fields. Título e descrição, que é o que eu quero que apareça lá no meu formulário, tá? Porque de tudo isso aqui, título, descrição, criar tag, update, eu só quero que apareça esses dois, beleza? Façam de vocês esse arquivo para a gente poder continuar. Bora lá então, galera. Agora que a gente já criou o nosso formulário aqui, modelo, a gente vai fazer o seguinte aqui na views, tá? From, né, de forms, import, qual foi o nome que a gente deu lá? Tarefa form, né? Tarefa form, beleza? E aqui na função nova tarefa, se o método de requisição for igual a post, a gente cria um novo formulário. E a gente vai fazer o seguinte: form.save, né, para ele salvar as informações. E depois a gente vai retornar, tá? Redirect para a página principal. Aqui é necessário importar aqui também em cima o redirect, tá? Opa! Redirect. Se a requisição do método for igual a post. Se não for igual a post, tá? A gente vai apenas criar um formulário vazio e vamos continuar. Vamos retornar para a página request template tarefas /dd tarefa .html, que nós ainda vamos criar, tá? Esse aqui vai receber um form, beleza? Façam de vocês, que na continuação eu explico os detalhes. Beleza? Então agora a gente vai criar aqui o nosso template chamado add tarefa, tá? Então aqui dentro de templates, tá? Tarefas, eu vou criar um novo aqui chamado add tarefa.html, tá? add tarefa.html. E aqui dentro dele, pessoal, a gente vai estender, tá? Estende nosso template base, né? O base.html. O título, tá? Opa, tô esquecendo a porcentagem. O título vai ser adicione uma tarefa. End block. E aqui vai começar o bloco do conteúdo, tá? Block content. Deixa eu já fechar esse bloco aqui. Vou criar aqui uma div, uma class list div, né?
um H2, adicione sua nova tarefa, o formulário, tá? Com o método post, tá? E aqui, pessoal, tem uma anotação, tá? Do Django, que vale a pena falar. Esperar vocês chegarem aqui, vou escrever primeiro, depois eu explico, tá? Beleza, pessoal. Primeira coisa é o CSRF token, tá? Ele é um token de proteção que o Django recomenda quando você vai mexer com formulário, envio de dados para servidor, tá? Protege a aplicação aí contra ataques, né, maliciosos aí, né, que envolve autenticação, entre outras vulnerabilidades nesse sentido, tá? Pois se vocês quiserem ler um pouco mais, é só entrar no site do Django, tá? Entender um pouco mais sobre o qual é o site Request for Query, tá? E o form.as.p é para exibir o formulário que tá, né? Mas só que aqui é o seguinte, eu acabei errando, é form.as_p, tá? É dessa forma aí. E aqui é o seguinte, pessoal. Eu estou usando o método post, tá? Então, para explicar melhor um pouco sobre isso, eu vou fiz aqui um arquivo index rapidinho, index.html, e eu fiz um formulário, tá? Que a action dele é index.html, ou seja, ele está enviando para ele mesmo a informação. O método é o get, tá? E ele pede o nome para o usuário, né? Tem um campo de informar o nome e tem um botão para enviar, né? Que é do tipo de submissão, submit. Observe que quando eu digito o nome aqui, deixa eu atualizar, Maria, e clico em enviar, se eu for aqui na URL, ele vai colocar para mim aqui o nome Maria, tá vendo? E nesse formulário aqui eu estou usando o método get, tá? Se eu mudo para o método post, tá? Se eu mudo para o método post, só abrir aqui o formulário, tá? Vou precisar atualizar ele. E eu coloco aqui o mesmo nome Maria e envio, observe que não aparece nada, tá? Então, o método post ele esconde as informações que são enviadas, tá? Por isso que a gente usa ele. E outra coisa, né, que quando a gente trabalha com HTTP, a gente tem alguns métodos padrões, tá? Então, toda vez que eu quero criar alguma informação, nesse caso eu estou querendo adicionar uma nova tarefa, criar uma nova informação no meu banco de dados, eu uso o método post. Se eu quiser pegar a informação, eu uso o método get. Se eu quiser modificar, né, eu tenho duas formas, né, o método put e o método pat. E se eu quiser excluir, eu tenho o método delete, tá? Posso mandar sim, tá? Vou mandar também um documento para vocês lerem mais sobre os métodos HTTP. Continuando aqui, então eu tenho o ADD tarefas. O que está acontecendo aqui, né? Por padrão, né, o usuário, né, quando ele clicar para criar uma nova tarefa, ele vai vir aqui, como ele ainda não preencheu o formulário, ele está só entrando, então o método ainda não vai ser post, ele vai só exibir no formulário em branco para ele digitar, certo? E a partir do momento que ele clicar em salvar, né, em enviar, quando a requisição for post, aí sim ele vai pegar essas informações e vai salvar no banco de dados. Vamos fazer um teste aqui agora, ver como é que está aqui o nosso projeto. Deixa eu atualizar.
Então, adicionar tarefa. Observe que ele já criou para mim aqui o campo do título e o campo de inscrição, tá? Só não está aparecendo o botão de salvar, né? Faltou eu colocar aqui o botão de salvar. Vamos fazer essa alteração aqui agora no nosso projeto, tá? Então vamos lá, deixa eu fechar aqui. Isso aqui vai ser no addtarefa.html. Abaixo aqui do form, até dentro do form mesmo, né? Eu vou criar aqui um input, tá? Do tipo submit. E ele vai ter uma classe btn success, que no Bootstrap é a cor verde. E o value aqui vai ser criar tarefa, tá? Só fazer um teste aqui. Beleza? Vai aparecer assim agora. E aí já vou testar para ver se vai estar funcionando. Criar uma nova tarefa. Estudar história. História do Tocantins. Criar tarefa. Ó, já aparece aqui. Beleza? Então faço mesmo aí no de vocês. Beleza, pessoal. Então a gente já está adicionando aqui uma nova tarefa através da nossa página, né, inicial do nosso list.html, certo? Porém, observe que quando eu clico em adicionar a nova tarefa, o layout que aparece para mim é um layout muito padrão, tá? Não é mais estilizado ou mais bonito. Eu vou melhorar isso aqui, tá? O Django oferece algumas bibliotecas para a gente melhorar, né? A gente pode melhorar inclusive com o próprio CSS. Eu vou usar, tá? Vou dar um Ctrl J aqui, vou parar o meu terminal. Vou usar a biblioteca Crispforms, tá? Então a primeira coisa eu vou instalar ela. pip install de Django Crispy Forms, tá? Esse é o comando. pip install Django Crispy-forms. Eu vou dar um enter para instalar a biblioteca, tá? O meu aqui já está instalado. Para a gente pegar a última versão, que é do Bootstrap 5, vamos fazer assim, ó, pip install, deixa eu só limpar esse terminal aqui. Pip install Crispy Bootstrap 5, tá? Pip install Crispy Bootstrap 5. Esse é o comando. Beleza, instalado com sucesso. Agora a gente precisa fazer umas adições aqui. Vamos localizar aqui no nosso projeto o arquivo, né, dentro do projeto principal, lista tarefas, settings.py, tá? Settings.py. Deixa eu abrir ele aqui, fechar os outros. Settings.py. O arquivo de configuração aí do Django, tá? E aí, pessoal, nos aplicativos instalados aqui, depois de tarefas, eu vou inserir mais dois, tá? O Crispy_forms e o, entre aspas, Crispy Bootstrap, tá? Bootstrap 5. Faço o mesmo aí no de vocês, tá? Certo. Agora aqui embaixo do arquivo de configurações, pode ser depois aqui do default outfield, né? Por último aqui, a gente vai adicionar duas configurações aqui, tá? Vou colar aqui, vocês copiam, tá? Que é o Crispy Allowed Template e o Crispy Template Pack, tá? Adicionando de vocês.
E por último, gente, para ver se funcionou, vamos aqui no nosso ADD tarefa. E aqui onde está form.as underline p, a gente vai colocar form pipe, né, que é esse traço reto, CRISPR, né? Eu já testar aqui logo. Tem que rodar o servidor de novo, dar um Ctrl J. Separar tudo aqui. Rodar o servidor novamente. Na hora de adicionar a tarefa. Deu um errinho aqui, vamos ver onde é que é. Form underline crisp. Deixa eu ver onde é que é aqui. Beleza? Esse erro aqui, pessoal, porque eu acabei me esquecendo de colocar essa tag, tá? Para carregar o CRISPR underline forms tags, tá? Beleza? Quando atualizar aqui agora, ele já aparece mais bonitinho aqui, tá? Fechou?